Bem, bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso nós estamos alegres por isso, né? Hoje nós vamos para a nossa reflexão, né? Nós vamos ler o Salmo, vamos falar sobre o Salmo de número 81. Né? É um Salmo de Asaf, né? Que Asaf era um ministro de música, né? Então ele nos convida, se você for observar o texto, né? todo o conteúdo do texto, você vai ver que ele começa com verbos de ação. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo mareado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel, é uma ordenança do Deus de Jacó. Então, o que nós vamos pensar, né? O Asaf, ele destaca aí os instrumentos musicais. Ele diz, tomai os seus instrumentos, né? Que ele começa lá com cantai. Você vai observar todo o texto, né? E aí ele vai, tomai o que você faz e trazei diante de Deus para prestar honras e celebrar, né? Assim deve ser com cada um de nós, né? Cantar, celebrar ao Senhor. O que temos, o que fazemos, deve louvar e engrandecer o nosso Deus. Nós vamos observar isso. E tudo isso se fará no tempo de Deus e não no nosso tempo, né? Ou quando nós desejamos. Às vezes, nós queremos escolher a hora, o tempo de cantar, o tempo de celebrar, né? Tipo assim, aquela hora que é mais conveniente para nós, então nós vamos fazer algo para Deus. Mas não é assim, né? O tempo e a hora aqui nesse texto é o tempo de Deus, e o nosso também, né? No tempo de Deus sairão de nossos ombros a pesada carga que nos escraviza, nos cansa, tudo dentro do tempo de Deus. Nós vamos também deixar ficar livre das opressões, né? Livre de tudo que nos atrapalha, né? Mas aí o povo de Deus, que embora seja um povo de Deus também é um povo meio teimoso, o povo de Deus não quis ouvir isso, né? Que eles deviam cantar, que eles deviam celebrar, né? Então ele preferiu andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios conselhos. Aí, né, lá no versículo mais à frente, lá no versículo 12, né, no versículo 11, né, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, quer dizer, Deus falando isso. Então o povo deixou de ouvir a Deus, né? Daí o Senhor o deixou e os entregou aos desejos do seu coração. Como isso, né, nós vamos trazer isso para nós hoje? Como é que isso é real nos nossos dias, né? Nós temos conselhos, temos orientações dadas por Deus na palavra dele, né? Mas preferimos andar para o nosso próprio entendimento e para os nossos próprios conselhos, nos nossos próprios caminhos de pessoas sábias e pessoas que nós achamos que são entendidas, né, no nosso contexto atual. Aí, né, Deus, né, que é muito misericordioso, ele permite que assim aconteça. Mas nós, com isso, nós ficamos incompletos, né, insatisfeitos. Nós buscamos uma satisfação, mas nós não encontramos essa satisfação. E o que é ainda pior que isso vem nós ficamos, né, apesar de sermos nós os culpados de nos distanciarmos de Deus, nós ficamos totalmente insatisfeitos. Então a repreensão de Deus é isso que Ele nos repreende, nos deixando insatisfeitos, pois nunca verá de fora dos caminhos do Senhor aquilo que vai nos completar. Então nós precisamos pensar nisso, né, meditar nisso, que quando ele fala cantai alegremente a nosso Deus, a Deus que é a nossa fortaleza, celebrar o Deus de Jacó, mesmo no meio a turbulências, no meio a dificuldades, nós precisamos parar e pensar naquilo que nós estamos fazendo, parar e pensar que quando nós
estamos fazendo as coisas que agradam ao nosso Deus, né? Cantando, celebrando, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, isso nós vamos ficar satisfeitos e nós seremos também sustentados por Deus, entendendo que nós pertencemos a Deus, que nós estamos sendo cuidados por Ele, nós estamos sendo saciados por Ele, né? Que afinal a graça, como diz lá o apóstolo Paulo, né? A graça de Deus é o que nos basta, é aquilo que nós precisamos. Então, que possamos meditar nesse texto, depois cada um pode ler na sua Bíblia sobre esse texto. O que você tem feito, como é que você tem agido nesse tempo? Está zangado? Cante, né? Está triste? Cante também. Então, louve ao Senhor, é o Senhor que vai cuidar de cada um de nós, de nossa vida, em nosso dia a dia. Amém.